Olá, como estão? Bem-vindos e bem-vindas a essa plática semanal. Todo cristiano que é verdadeiro, que é genuíno, alguma vez ha pedido: Senhor, úsame, como tu quieras, pero úsame. Espero que tenha tu Bíblia a um lado, porque hoje veremos os 5 requisitos bíblicos para ser usados por Deus. A pergunta é: que classe de persona devo ser para ser usado por Deus? Segundo de Crônicas, capítulo 16, perdão, e versículo 9, segundo de Crônicas 16, 9, diz assim: Porque os olhos de Jeová contemplam toda a terra, para mostrar su poder a favor de los que têm coração perfeito para com ele. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerras contra ti. Es un juicio contra Asa, porque no quería servir a Jehová. No quería nada con Jehová. Ahora, si Dios quiere utilizarte grandemente, lo va a usar, pero hay 5 cosas que necesitas hacer para ser, digamos assim, utilizável por Ele. A palavra que é essa, que seja propício a que Deus te use para a sua glória. Primeiro, muito importante, mantém tu vida limpia. Mantém tu vida limpia. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. A palavra diz assim: Assim que, se alguno se limpia destas coisas, será instrumento para a honra, santificado, útil ao Senhor e disposto para toda boa obra. O primeiro passo lógico para ser usado por Deus sempre será o que eu chamo a higiene espiritual, a limpeza espiritual. Sem exceção, quando encontras a alguém a quem Deus está usando grandemente, estarás delante de alguém que foi confrontado com seu pecado ante Deus e foi regenerado por el Espírito Santo de Deus. O assunto aqui não é acerca de tu passado, sino de tu pecado. Porque Deus usa pequenos vasos, Deus usa grandes vasos, pero o que Deus não usa são vasos sucios. Por isso, mantém tu vida limpa para que Ele te possa usar. Número 2. Mantém tus ojos abertos. Mantém tus ojos abertos. Salmo 119, versículo 18, a palavra diz assim: Abre mis ojos e miraré las maravillas de tu lei. Uma das palavras mais incompreendidas em círculos de liderazgo é a visão. Qual é a diferença entre visão e missão? É muito sencillo. Visão é onde queres chegar. E missão é o que estás fazendo para chegar allá. Todo empieza com a visão. Todo empieza com a visão. A visão da palavra é ver a Deus obrando em uma situação atual e mover-se com Ele nessa situação. É entrar em lo que Ele está haciendo no mundo, é ser parte de onde Ele te ha colocado. Se haces tu própria visão, já estás fora de curso, estás mal. Busca a visão de Deus para ti. Em tu vida, em tu família, em tu ministério, em tu igreja. Busca a visão de Deus. Vê as coisas como Deus las vê, não como tu las estás vendo. Por isso, mantém tus olhos abertos para que Deus te use. Número 3. Mantém tu coração agradecido. Sempre agradece. Romanos 12, versículo 11, a palavra diz assim: En lo que requiere diligência, não perezosos, fervientes en espírito, servindo al Senhor. Deus usa a gente agradecida. Además, o agradecimento é uma das claves para a longevidade no ministério. Os líderes religiosos que são agradecidos a Deus de verdade, não de lábios, sino de coração, são os que estão mais tempo no ministério. Uno vê a pastores que a seus 70, 80 anos seguem predicando. Isso se dá muito em Brasil, de onde vengo.
com uma energia tremenda, como se tivesse 20 anos de idade, uma unção tremenda, e uno se pergunta como han logrado chegar hasta aí. Bueno, eles sabem de onde han venido e sabem quem é Deus, por isso estão profundamente agradecidos com Ele. Mantém tu coração agradecido. Se não somos pessoas agradecidas, então seremos soberbias, e a pessoa soberbia não vai mais allá, não vive muito, é a verdade. Porque o coração se llena de tristeza e de tinieblas, e um coração assim não funciona há muito tempo. Necessitamos recordar-nos constantemente que servir a Cristo é um privilégio, não mérito. É um privilégio servir a Cristo, por lo tanto, mantenha um coração agradecido. A ciência diz e nos ensina que as pessoas agradecidas vivem mais, há qualidade de vida, e é certo. E é certo. Por isso, outra vez, número 3, mantém tu coração agradecido a Deus. Número 4, mantém firme tu propósito. Hechos 13, versículo 36, a palavra diz assim: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Significa el cuerpo regresó a la tierra. Esa es la corrupción que menciona. Recuerda lo básico. Fomos planeados para la complacencia de Dios. Ponga mucha atención en eso. La secuencia es esta. Recuerda. Fuimos planeados para la complacencia de Dios. Formados por la familia de Dios. Creados para ser como Cristo, para andar como Cristo. Preparados para el servicio y hechos para una misión. Foi muy rápido, ¿quiere que repita? Ahí te va. Fuimos planeados para la complacencia de Dios, formados por la familia de Dios, creados para ser como Cristo, preparados para el servicio y hechos para una misión. Esses não são só buenos pontos para ensinar a outros ou para dirigir a uma igreja. Esses são propósitos de vida para a qual Deus nos hizo. Por isso, mantém firme tu propósito se queres que Deus te use. Que nada te desvie de tu propósito para com Deus. E número 5. Mantém tu mente em Cristo. Mantém tu mente em Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, a palavra diz assim: portanto, nós também, tendo em derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, y se sentó a la destra del trono de Dios. 2 versículos, pero una profundidad tremenda. Dice el autor de Hebreos, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Cuando los griegos disputaban carreras olímpicas y el maratón, cuando entraban al circuito, las ciudades-estado griegas, de las cuales los atletas salían para competir, colocaban alrededor de la pista bustos, estatuas de los atletas que habían ganado la misma prueba en años anteriores. Eso los motivaba. Por eso corrían y veían ahí estatuas de los campeones de su ciudad en ediciones pasadas de la misma prueba, y entonces se animaban y corrían más. Isso é a nube de testigos. Significa que há pessoas no céu que nos echan porras. Claro que não nos veem, não los vemos, há uma separação, lo sabemos, pero estão allá, esperando-nos chegar. Essa é a nube de testigos que nos estão esperando allá. Despojémonos de todo peso e del pecado. Uma coisa é o peso, outra coisa é o pecado. O peso te quita velocidade a tu vida. Que estás cargando em ti, que te estorva a avançar como Deus quer que avance. Há cristianos que têm 20, 30, 40 anos de cristianismo e não han avançado quase nada. Há um peso, há um lastre, que é o que te frena. E aqui habla também do pecado. Se o peso diminui tu velocidade, o pecado te estanca, já não avanças. Por isso disse, e de todo peso e del pecado. Não é peso del pecado, não. É peso e pecado.
Corramos com paciência a carreira que temos por delante. Despojémonos de todo isso e sigamos adelante. Por isso, mantém tu mente em Cristo. Pense em lo que acabamos de ler. O propósito de Deus para tu vida é muito mais grande que tus problemas. Essa é a verdade. Não te rindas quando a coisa se ponga feia. Corre a Jesucristo. Há pessoas que quando pecam, correm de Jesus. Não. Tens que correr hacia Ele. Mantém tu mente nele. Enfócate nele. E Ele te vai usar. Vamos orar. Senhor Jesus, usa-nos para tu propósito e para tu evangelho, Senhor. Usa-nos para que alcancemos a outras pessoas para tu reino e tu glória. Porque um dia tu usaste a alguém, Senhor, e esse alguém nos falou de ti. E é por isso que estamos aqui, Senhor, escutando esse mensagem. Usaste a alguém, Senhor, e esse mensagem, não o mensajero, o mensagem cambiou nossas vidas. Usa-nos, Senhor, para que tu mensagem llegue a corações e que haya de verdade um cambio em suas vidas. Muitas graças. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te bendiga. Hasta domingo. Bye.